Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzeli Veloso, sou professora de Lei Orgânica do DF e estou aqui passando rapidinho para deixar uma dica bem bacana para quem está se preparando para o concurso da Polícia Civil do DF e essa dica obviamente se refere à Lei Orgânica do DF, tá? E uma dica muito importante se refere ao conteúdo de Lei Orgânica que óbvio se refere à Polícia Civil do DF e principalmente nesse pedacinho aí que o aluno ele tem um pouquinho de noção de como é que funciona a Polícia Civil do DF no âmbito interno, com base na lei orgânica, as características das categorias de agentes que integram a Polícia Civil, características do Instituto de Criminalística do DF, do Instituto de Identificação. Então, essa parte mais interna, a lei orgânica, ela trata lá na parte da segurança pública sobre o funcionamento interno da Polícia Civil. E aí é muito cobrado em prova de Polícia Civil, seja para o cargo que for, esse funcionamento interno, a independência funcional dos médicos peritos, dos papiloscopistas, dos delegados de carreira, a escolha dos dirigentes dos institutos, como é que é feita essa escolha, como é que é feita o funcionamento, a definição do funcionamento interno. Eu destaquei um item de prova, em cima dele dá para a gente dar uma geral sobre esse assunto, fazer o comentário e apurar como é que as bancas cobrem esse assunto. Vamos lá trabalhar a questão? Dá uma olhadinha aí no item, ó. Essa questão é uma questão da Funiversa, para perito da Polícia Civil do DF, e ela fala exatamente em relação à própria Polícia Civil. Então, o item pergunta, de acordo com a lei orgânica do DF, assinar a alternativa correta em relação à Polícia Civil do DF. Letra A autonomia funcional é um dos princípios institucionais da Polícia Civil. Pessoal, ó, lá dentro da Polícia Civil, não, ok? Lá dentro da Polícia Civil existe a hierarquia. Então, um dos princípios da Polícia Civil que os agentes de polícia devem seguir lá dentro é a hierarquia, a obediência, obviamente, às ordens emanadas de seus superiores lá dentro. Exceto com relação a alguns atos, que a gente vai ver daqui a pouco, regra geral, um dos princípios da Polícia Civil do DF na lei orgânica é a existência de hierarquia funcional, tá? Então, o item errado. B. As atividades envolvidas pelos Institutos de Criminalística, o IC, né? De Instituto de Medicina Legal, IML, e de Identificação, bem como a função de policial civil, são todas elas de natureza técnico-científica. Ó, natureza técnico-científica, nós temos para Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal e Instituto de Identificação. Eles possuem a natureza técnico-científica. Visualize que técnico porque é uma função que demanda conhecimento técnico, né? Mais o pensamento, mais a apuração. Porém, científica porque envolve a parte científica, de medicina, de identificação. Já a carreira de policial civil, a função de policial civil, tem a natureza meramente técnica e não científica, tá? Falando em policial civil, agente da Polícia Civil. A natureza é técnica e não técnico-científica, portanto, o item errado. C. Em razão da especificidade do trabalho realizado no Instituto de Criminalística, o dirigente do IC, ele poderá ser escolhido fora do quadro funcional? Não, gente. Tem que retirar do próprio quadro. Os três institutos de criminalística, de identificação e o IML, o dirigente deve ser retirado do próprio quadro da Polícia Civil. D. É garantida a independência funcional na elaboração de laudos para peritos criminais, médico-legistas e datiloscopistas, que são, né, atualmente os papiloscopistas, certinho, no desempenho da sua função, na elaboração dos seus laudos, eles têm independência funcional. Certinho, certinho, certinho. Letra D é o item correto. E letra E, a Polícia Civil do DF é órgão permanente, ok. Dirigido por qualquer pessoa ocupante de cargo público, errado. Somente por delegados e tem que ser delegado de carreira, por óbvio, né? Tranquilo, pessoal? Então, ó, essa é uma dica de ouro. Essa questão envolve basicamente todo o pedacinho da Polícia Civil do DF na lei orgânica. Fala-se que um dos princípios internos da Polícia Civil é a hierarquia funcional, porém, peritos, médico-perito, os responsáveis pelo Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal e os papiloscopistas, né, têm independência funcional na elaboração do laudo. A escolha dos dirigentes dos três institutos de criminalística, de identificação e medicina legal devem ser retirados do próprio quadro e que a Polícia Civil é órgão permanente dirigido sempre por delegado de carreira. Tá ok? Muito obrigada. Essa é uma dica aí de lei orgânica para a Polícia Civil do DF.